Estamos aqui para mais uma live super, super especial. Eu me sinto honrada por trazer esse assunto hoje aqui para vocês, porque a live de hoje é com Cauê Saman. Ele é um terapeuta holístico, terapeuta energético, uma pessoa que vem dedicando sua vida ao trabalho de curas energéticas, curas emocionais, curas de traumas. E esta live de hoje é uma live que eu vinha planejando já há alguns meses de trazer esse assunto para você, porque vocês sabem que eu adoro trazer assuntos que vão complementar o tema principal do canal e o tema principal daquilo com que eu trabalho no dia a dia, que é a astrologia. Bom, gente, eu vou convidar o Cauê para se juntar a mim. Vocês preparem suas perguntas e tragam para a gente. O Cauê tem uma experiência fantástica, uma sabedoria incrível. Então, eu tenho certeza que nós vamos trazer assuntos interessantes e que podem trazer também respostas para algumas dúvidas. Fiquem conosco. Eu vou adicionar o Cauê agora. Se demorar um pouquinho, peço paciência, continuem aqui com a gente e já já ele entra para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Vamos ver aqui se o Cauê já está online. Está, vou chamar. Um minutinho só. Vamos lá, tenho certeza que vai ser muito legal esse bate-papo. Vamos ver se o Cauê entra. Se não der certo, eu chamo novamente. Vamos ver aqui. Cauê, tá por aí? Vamos novamente. Eu enviei o convite, Cauê. Veja se você recebe aí. Ok, ok. Ei, boa tarde! Agora sim. Boa tarde, Vânia. Tudo bem por aí? Eu tô ótima, tudo ótimo. Tirando o frio, mas tirando isso, tá tudo muito bom. Aqui tá uma chuvinha aqui, mas uma chuvinha aquela que nem incomoda, é uma garoinha assim. É, Boa de ficar em casa, tô com um chazinho aqui, um chazinho e uma chuva ah, combinam. que delícia. Eu estava atendendo agora há pouco, né? O pessoal falou que já está um pouco mais fresco aí no Brasil, ainda bem, né? E já está começando a refrescar, porque foi uma fase difícil com esse calor, né? Hum, e você está em Florianópolis, é isso? É, Florianópolis, ilha da- cidade boa. conhecida como a Ilha da Magia, né? Esse universo das curas energéticas aqui tem uma força muito grande, tem muitos terapeutas que trabalham a partir dessa linha, assim. E aqui eu me sinto muito em casa. É Praia. Eu não sabia que tem muitos terapeutas que vão para aí por causa da egrégora, da energia do local. Aqui conhecido como Ilha das Bruxas, Não, né? As histórias aí que trazem dizem que elas foram inicialmente habitadas por bruxas mesmo, que sofreram a Inquisição, enfim, foram expulsas de lá e vieram de umas ilhas de Portugal, algo assim, que não me vem o nome agora. Então tem muito esses traços assim, tudo que lugar tu vai tem essa coisa meio mística, né? maravilhoso. Eu fui há muitos anos aí e eu ainda não me considerava uma bruxa quando eu fui a Florianópolis. Há muitos e muitos anos. Eu amei, achei maravilhoso. E eu não sabia dessa história das bruxas. Pô, aqui a fama é gigantesca, né? Por isso que tem muito trabalho de cura, sabe? Muito, assim, xamanismo, ayahuasca, cacau. Tem um campo energético, assim, muito forte mesmo. Eu percebi mesmo quando eu me mudei, né? Eu trabalhava em outro lugar, atendia lá. Quando eu mudei pra cá, sabe? Instalada nesse solo, minha potência de trabalho, assim, foi para um outro nível, sabe? Ah, que espetáculo. É.
Ah, e deve ter alguma coisa também na sua astrocartografia, que é o mapa que a gente olha, o local onde a gente está, né, a longitude, ela reflete muito no nosso mapa, né? Muita gente não sabe que para se mudar de cidade, mudar de país, precisa primeiro ver a astrocartografia, porque pode ser muito positivo, como foi teu caso, como pode ser um desastre também, né? Então, é provável que tenha alguma coisinha bacana ali na sua astrocartografia, porque às vezes muda um pouquinho a longitude, já dá uma refinada no mapa astrocartográfico, né, que é o mapa de recolocação, que a gente chama. Mas, Cauê, muito Então, obrigada por estar aqui hoje, a gente falar de curas, oh, coisa boa, é uma honra. Eu que agradeço o convite. que legal. Bom, gente, o Cauê, ele é um terapeuta que trabalha com inúmeras técnicas e uma das coisas que ele trabalha, ele insere no trabalho dele é o enneagrama. E muitos de vocês sabem que eu também gosto muito do enneagrama, fiz minha formação em enneagrama há tantos anos, né, em 2006, se não me engano. Então, também estou sempre falando de enneagrama por aqui. E uma curiosidade, né, minha e do Cauê, é que nós dois somos o mesmo tipo, né, o mesmo, vamos dizer assim, da mesma manada do enneagrama, né? Nós somos tipo 3, ambos, com energias muito parecidas às energias dos instintos também, né? Então, a gente pode falar um pouco disso também, quais são os processos de cura que esses tipo 3 precisam ao longo da vida. Quer começar a falar disso pra gente? Claro, com certeza. Até falando inicialmente do Eneagrama, né? Porque o Eneagrama foi a primeira ferramenta de contato que eu tive, né? Com esse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, né? E foi profundamente transformador, sabe? Porque eu lembro que na época lá, como um bom tipo 3, né? Eu me auto-enganava muito. Eu lembro que eu achava que eu estava arrasando na vida, vamos dizer assim, sabe? É como se eu escondesse muito a sujeira, os aspectos negativos em mim, as sombras, né? E criasse uma ideia, enfim, super colorida de quem eu era. E aí, quando eu me deparei com essa ferramenta, né? Até para quem não conhece o Eneagrama, basicamente o Eneagrama das personalidades, no caso, né? Ele estuda as personalidades da humanidade e ele vai dizer que na humanidade, né, existem 9 tipos, né? Nove, nove e é bem o número mesmo, né? Do 1 ao 9, tanto que eu e a Vânia somos um tipo 3. E cada um desses tipos, né, o tipo 3 tem um conjunto de aspectos, luz, sombras, né? E aí, quando eu me deparei e me identifiquei com esse tipo 3, eu fiquei, uau! Sabe, quando eu me deparei principalmente com as sombras, né, eu falei, nossa, quanta coisinha aqui tem em mim que eu tava cego, que eu não tava percebendo. Não, isso aqui eu sou também. Aí, sabe aquela chinelada que toma do universo, assim? Então, foi inicialmente chocante para mim, mas ao mesmo tempo, né, abriu ali um portal de eu querer, opa, se tem questões, é uma coisa que o 3 busca muito, né, se aperfeiçoar e melhorar. Então, se eu observando que tinham vários aspectos para serem melhorados, eu comecei a colocar mais a minha energia nisso, né, e até o que eu percebi inicialmente é que o Enneagrama ele funciona muito como um mapa, né? Um mapeamento da nossa consciência. Ele consegue mostrar a qual caixinha a gente está presa, né? Porque o Enneagrama não quer, a intenção dele não é nos colocar nas caixinhas, né? Tu é isso. Não, é pelo contrário. Ele quer mostrar a caixinha que tu tá presa e ele está tentando dizer tu não é isso. Isso é um padrão de personalidade, né? Que tu está Uhum. agindo a partir de uma compensação do ego aí que vai invariavelmente te levar ao sofrimento. Então, no primeiro momento, tu ganha consciência disso e no segundo, tu começa um trabalho de lapidação para justamente, né, sair dessas armadilhas, né? E até algo que eu percebo que talvez o Eneagrama ele dá esse mapeamento, né, te mostra o lugar que tu tá, mas ele não, para mim, ele carece de ferramentas, né, que vão permitir com que tu avance. Foi aí que na minha história, num segundo momento, eu entrei em contato com as técnicas de cura energética, né, Theta Healing, constelação familiar, dentre outras, né? E lá, né, já munido das questões que eu precisava olhar em mim, né, eu já tinha um bom direcionamento de a que pontos eu precisava olhar na minha jornada, né? Então essa combinação
das técnicas fez com que eu começasse, né, sabe, a sair um pouco da caixinha. Claro que isso é um processo, ainda sigo Uhum. muito preso a ela, né, mas começasse a me desenvolver pouco a pouco. Uhum. E eu lembro que uma das primeiras coisas assim que eu comecei a movimentar com as curas, né, é a grande dor do tipo 3, né? Eu diria talvez a crença central dele, né, que é eu não tenho valor. Eu lembro que isso Uhum. me pegou de jeito assim, quando eu fui olhar para minha história de vida, eu percebi que eu construí toda uma vida embasada inconscientemente por essa ideia de que eu não tenho valor, é quem eu sou não tem valor, sabe? E aí foi muito nítido eu perceber, principalmente na relação com o meu pai, o quanto isso doía em mim, eu não me senti de alguma forma, né, valorizado, aceito por ele, e como a partir disso eu criei um comportamento, uma programação, né, para tentar compensar isso, colocando o meu senso de valor naquilo que eu faço, naquilo que eu sei, sabe? E não em quem eu sou. É como se quem eu sou não basta, eu sou pouco, eu não sou suficiente, então eu preciso fazer, eu preciso saber coisas para então ser valorizada pelos outros. E claro, lá veio muito forte a questão do meu pai, né? Quando eu parei, sentei e olhar para tudo isso, eu percebi que até os meus 30 anos de idade eu construí uma vida inteira toda embasada em buscar a aprovação dele, né, tentando, Uhum. seguindo inclusive caminhos muito parecidos com o dele, né, ele trabalhou no escritório administrativo, né, num cargo de gerência, eu sem nem saber muito bem dessa história, eu estava lá trabalhando num cargo administrativo, num cargo de gerência, meu pai amava esportes, competição, até meus 30 anos eu praticava muito esportes, né, estava sempre competindo, só que aí o que eu identifiquei com tudo isso, que isso, será que era realmente o que eu gostaria de estar fazendo? Uhum. Será que isso era o que ressoava com a minha alma? E claro, essas técnicas e as terapias mostraram que não. Eu estava ali numa compensação, numa busca por validação e aprovação do exterior. É, meu processo também é tão parecido. E quando a gente se depara com a dor do tipo 3, né? Parece que a gente quer negar, porque como assim? Eu? Eu sou isso, eu tenho isso? Não, né? Mas é o autoconhecimento, os processos de curas, ai, que foram tantos no meu caso, tantos, e eu continuo em busca, né? Eu sou uma buscadora incansável, né, na busca mesmo de curar essas marcas, essas feridas, essas crenças que vêm lá da base, né? Muito, muito bacana. Eu queria falar um pouquinho, já que a gente vai falar hoje sobre curas energéticas, técnicas, né? Queria falar um pouquinho sobre alguns pontos astrológicos que nos remetem a uma reflexão de que existem curas para serem lidadas ao longo da vida, né, porque esses símbolos eles fazem parte do que a gente chama de símbolos karmáticos e eles sempre vão nos mostrar pontos que a gente vai ter que curar em vida. E são pontos energéticos, né? Não são pontos reais. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Quiron, principalmente o Quiron. Eu imagino que você já deva também ter estudado um pouco do Quiron, da história, da mitologia. A gente falou sobre Quiron quando a gente fez o teu mapa natal, né? O Quiron no mapa é um dos símbolos, a meu ver, mais interessantes, mais enigmáticos e que ele fala literalmente de curas que precisam ser processadas aqui em vida, né? Então, onde a gente tem o Quiron, a gente tem vamos dizer assim, um ponto que a gente vai ter que lidar com ele ao longo da vida. E é doloroso, dói muito ter que lidar com o Quiro, porque é uma ferida energética latente que cada um de nós traz aqui enquanto humanos, né?
E na mitologia, o Quirón existem vários contos mitológicos sobre o Quirón, mas um deles é que ele era um centauro e que ele foi ferido na perna e que ele teve que lidar com essa dor durante a vida e ele foi estudar a forma de curas, né, para lidar com a dor que ele sentia. E quando eu leio o mito do Quirón, me vem muito que era uma dor emocional, uma dor energética e não uma dor física realmente. Me vem muito forte isso. E a gente traz essas dores físicas, dores emocionais, dores energéticas também, né? E para quem acredita, pode ter sido de outras vidas ou de outras consciências. E onde a gente tem o Quirón, tem ali uma dica preciosíssima para a gente prestar atenção. Onde o Quirón está no mapa natal. Tem algo para ser trabalhado e vai ser curando os outros que você vai se curar. Vai ser você doando energia, você atuando como um curandeiro, que você vai curar a tua ferida, né? Você se lembra onde que está o Quirón no teu mapa? Ó, antes disso, só uma fotinha dele aqui, ó, no tarô que eu uso. Ai, que legal! Eu uso o tarô mitológico, né? E uma das cartas aqui, o Hierofante dos Arcanos Maiores, é Quirón. E é bem o que tu trouxe, assim, a história que eu entrei em contato é bem parecida com a tua, né? Uma das grandes dores do Quirón, né, é a dor da rejeição, justamente por ele ter, né, ser metade homem e metade animal, sabe? E aqui pode ver que ele está dentro de uma caverna, ó. Então ele tinha essa coisa do rejeitado, do ser esquisito, né? Que é bem, inclusive, uma dor dos curadores, né? E eu lembro, o meu Kiro, eu sei que tá a ver com, tem relação com a comunicação. Eu lembro que tu me trouxe aquele dia, eu já tinha também já ouvido de outros lugares que eu tinha uma questão para curar com a minha comunicação e fez muito sentido, né? Quando isso foi compartilhado comigo, porque a minha história de dor é na comunicação, sabe? Eu era alguém completamente reprimido na minha infância, na minha adolescência, né? Tive vários traumas, né? No ato de me comunicar, sabe? No coleginho, uma primeira experiência apresentando o trabalho em grupo, os coleguinhas rindo de mim. Eu tinha a minha garganta, dor de garganta na infância, assim, era quase que permanente. Eu acho que eu fiquei mais doente na Olha minha só. garganta do que bem, entende? E eu segui sendo uma pessoa reprimida, assim, pensa alguém reprimido, assim, ó, pra dentro, não falava nada. Se alguém viesse conversar comigo, eu ficava vermelho. Era um pânico, assim, ter que socializar até meus 20 e poucos anos, assim, sabe? Então ali estava nitidamente a minha dor, né? Mas graças às técnicas de cura energética, eu comecei a fazer um profundo trabalho de cura, de cura, de cura nesses aspectos. E o interessante é que hoje parece que eu pulei para outra polaridade, né? Não à toa. A gente está aqui fazendo uma live, eu estou me expressando, eu estou me Uhum, comunicando, trazendo meu uhum. conhecimento para o mundo, né? Validando a ideia de que muitas vezes onde está a nossa maior dor, quando a gente trabalha e mergulha nisso, está a nossa maior força e mensagem para o mundo. Uhum. É provável, eu não lembro exatamente a posição do teu Quirón, mas é provável que esteja na casa 3, que é a casa de comunicação, casa dos irmãos, meios de transporte, vizinhança, o comunicar é casa 3, é provável que esteja ali na 3, né? E é comunicando, conversando, passando experiências, fazendo trocas, né? De conhecimento que você vai se curando, vai se curando. E a casa 3 ela fala também de cursos. Todas essas formações que você fez em Enneagrama e todas as outras terapias que você utiliza no teu dia a dia, né? Você tem que fazer cursos. Então foram quantos cursos você fez? Nossa senhora. Sim, eu perdi as contas, assim. De Enneagrama mesmo, eu tenho lá a formação, o certificado Master lá com o Nicolai. Do Nicolai eu devo ter feito uns 5, 6. De Teta Healing eu devo ter feito uns 20. De Ai, tá constelação de vendo? estrelas. Ah, se for botar tudo aí, sei lá, deve dar uns 40, 50 cursos se eu pudesse chutar aí. E sigo fazendo, é Então, uma coisa que eu amo. uhum, e aí agora você é um treinador, você tem os seus cursos, então você, né, passa de
pessoa que vai buscar o processo de aprendizagem para cura, para aquela pessoa que passa a usar a comunicação para curar pessoas. É lindo de ver o Kiron atuando, né? No meu caso, gente, eu tenho o Quirón no meio do céu em peixes, junto com mais três planetas, né? Eu tenho lá Mercúrio, Vênus e Saturno, tudo junto com o meu Quirón. Eita, nós, né? É muita cura para fazer aqui comigo mesma e muitos processos de cura e muita responsabilidade nesses processos de cura. Inclusive, a gente trabalhou, um dos temas que a gente trabalhou, né? Eu como cliente do Cauê, gente, é essa coisa de às vezes me colocar numa posição de muita responsabilidade, né? E tem ali, tá certo, temos ali um Saturno, mas a gente não precisa trazer tanto peso e tanta responsabilidade para essa função de curadora, né? De curandeira. E eu tive a minha avó materna, ela era curandeira, literalmente, né? E ela é das antigas, né? Das bruxas que benzia, uma daquelas bruxas que lia a mão. Ela tinha uma farmácia de ervas, que ela fazia remédios, né? E essas curas, elas eram, eu imagino, muito mais energéticas do que pelo composto que ela criou e colocou lá numa garrafa, né? Então, só que a minha avó, ela não foi compreendida por ser uma curandeira, por ser uma bruxa, né? Uma bruxa que só fazia o bem. Ela não foi compreendida, eu conto essa história no meu livro Lentes Coloridas, não foi compreendida, foi julgada, né? E eu, um tipo 3 com muito medo disso, né? De ser julgada, de ser crucificada, de ser queimada na fogueira das bruxas, né? Então foi muito difícil eu me entregar ao processo mais holístico de curandeira. Foi muito difícil por, por ser um tipo 3 e por medo do julgamento da sociedade, da família, né? E quando eu começo, ainda escondido, né, fazendo isso de forma muito por baixo dos panos, né, atendia um ali, atendia outro ali, e sem comunicar para o mundo que eu fazia isso também. E eu fazia e eu começava a ver o quanto era bom para mim, como era bom atuar como curandeira, porque a cura estava vindo para mim também, né? Até que chegou o momento que eu pude falar, gente, é isso. Eu sou isso, né? Eu faço curas, eu ajudo as pessoas a encontrarem respostas para suas feridas. E hoje é tão bom poder falar que eu atuo 100% com isso, né? E sinto a cura cada dia, a cada dia, a cada processo. É bom, é lindo de ver, porque hoje eu posso me colocar no lugar da minha avó, né, e pensar como era sofrido para ela. Então, no meu caso, eu acho que é uma ferida que vem das antepassadas, das mulheres antepassadas, né? Então, eu quero me curar para que as próximas gerações não tenham essas feridas na minha família, na minha egrégora. É. E tem um outro símbolo que é interessante, que é a Lilith, né? Porque a Lilith também fala de feridas que a gente não curou e elas se reverberam nesta vida
principalmente como crenças limitantes. Onde a gente tem a Lilith, vai ter uma crença limitante ou vai ter formas de você tentar esconder do mundo a realidade. Vai ter uma certa manipulação, né? Vai ter vergonha, muita vergonha envolvida. Então, onde a gente tem a Lilith, tem cura para fazer. E é interessante que no meu mapa, Kiron e Lilith estão juntinhos nessa questão da comunicação. É É, mesmo. na mesma casa, assim, um do ladinho do outro ali. Por isso que eu lembro quando tu falou assim, ó, Que teu negócio é olhar para essa questão da comunicação. Você vê que interessante, né? A minha, elas estão na mesma casa, estão na 10, todas duas, o Quiron e a Lilith, só que já estão em signos diferentes. Uma, né, o Quiron está em Peixes e a minha Lilith está em Áries. E com todos os processos de regressão que eu fiz, né, para mim fica muito claro que a minha Lilith ali em Ares, né, é o meu lado raivoso, o meu lado que às vezes é rebelde, e não quer o amor incondicional, é, é aquele lado que às vezes fala assim, como que o ser humano pode ser assim? Ai, ai. Então tem coisas para serem trabalhadas, com certeza. Ai, ai. Eu queria que você falasse pra gente como que acontecem essas curas energéticas, como que elas começam? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a luz do Theta Healing, né? O Teta Healing vai entender de que, por mais que aos nossos olhos físicos a gente aparente ser matéria, né? Por exemplo, eu tô te olhando aí, tu parece que tu é né? Tem um esqueleto aí, músculos e tudo mais, tu te move, entende? Só que o Teta Healing tem todo um olhar de que existe uma realidade que vem antes do mundo manifesto, antes do mundo material, que é inclusive a realidade que dá instruções para como esse mundo material e físico vai se manifestar. Uhum, Então, todo e qualquer processo de cura dentro do Theta Healing visa transformar as informações que esse mundo, né, energético tem para que isso se desdobre no mundo físico. E claro, aqui a gente vai falar muito também do inconsciente, né? Porque o grande ponto é que aquelas questões que realmente nos limitam e criam desafios na nossa vida estão muito num lugar inconsciente, né? A ciência mesmo aí vai dizer que 95% da nossa mente é inconsciente. A parte consciente, que é essa que a gente está trocando ideia agora, falando, que a gente consegue perceber, né? A periferia ali de pensamentos, equivale a só 5%. E isso justamente faz muitas vezes esses 5% desejarem querer viver determinada realidade, mas eu olho para a minha vida e vivo outra. Por exemplo, eu quero de repente uhum, prosperar e o dinheiro não chega. Eu quero viver uma relação saudável ao lado de alguém que queira construir uma vida, alguém maduro, e chega alguém bem diferente disso, eu vivo uma frustração atrás da outra. Por quê? Porque quem nos move na vida é essa força inconsciente. E essas técnicas de cura energética, como elas conseguem ir além dessa parte mais consciente, física, além do superficial, a gente consegue desbravar esse universo inconsciente de uma pessoa. Né? Com o Theta Healing mesmo é uhum, possível é como se a gente dissolvesse o véu que separa consciente do inconsciente. Então a gente consegue, por exemplo, fazer leituras intuitivas, né? Quando a gente estava conversando mesmo lá no teu atendimento, tu trouxe alguma questão, eu fico o tempo todo, né, através da minha intuição, e a gente desenvolve muito isso dentro do Theta Healing, por acessar um estado alterado de consciência, né? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele está sempre funcionando, tem até uma unidade de medida, né, por hertz por segundo. Então tem um uhum, estado mais alterado, por exemplo, agora a gente está no estado alterado não, um estado mais comum, que é um estado de vigília, né? Que é o uhum, que a gente está, enquanto a gente está acordado, que a gente fica aí nessa superfície do ego e tudo mais. Só que quando a gente faz um processo meditativo, a gente consegue reduzir, né, os ciclos por segundo desse meu estado cerebral e a gente baixa essa frequência, a gente sai desse estado de vigília e vai para essa onda cerebral teta, né? Por isso o nome Theta Healing, né? Healing é cura e Theta
É curioso que teta no alfabeto grego lá significa alma. Então, cura da alma. Então, Ai, que através desse lindo. estado alterado de consciência, eu consigo adentrar espaços ocultos do teu Uhum, ser, sabe? Que nem tu consegue perceber. E ali a gente consegue identificar qual é a origem, qual é a raiz inconsciente que está por trás do dilema que essa pessoa está vivendo. E não só identificar, né? Sobretudo crenças limitantes, como tu mesmo falou, né? Onde está Lilith tem crenças limitantes. Então a gente consegue fazer um processo investigativo para identificar que crenças são essas, né? Como eu trouxe, por exemplo, a crença do tipo 3, que é muito comum o tipo 3 vir, né? Eu não tenho valor. Então a gente consegue uhum, identificar essa crença, identificar, de repente, memórias emocionais que eu vivi a partir disso, difíceis lá na uhum, infância, e a gente uhum, consegue liberar, literalmente, né? Do teu campo uhum, energético, porque tu é energia, essa informação, esse trauma, essa crença limitante e substituir uhum, por algo mais expansivo, por uma nova crença que traga muitas vezes o oposto, né? Eu tenho valor, né? Eu uhum, reconheço meu valor, eu expresso meu valor para o mundo, né? Eu não preciso da aprovação do exterior para saber quem eu sou. E de mergulho em mergulho a gente vai reconfigurando, reprogramando, é um termo que usam também, né? Reprogramando esse inconsciente com novas informações. A partir do momento que esse inconsciente muda as informações, toda a tua realidade exterior é alterada também. É porque esse é um uhum, princípio do Theta Healing e de diversas sabedorias, né? De que tudo que está fora está dentro. Né? A tua realidade interior, ela é expressada no exterior cirurgicamente. Tudo que tu atrai, tudo que chega para ti, pessoas, situações, lugares, não são um acaso. Tudo isso vem de ti, daquilo que tu está emanando e vibrando. Portanto, se tu não gosta do que tu tá vendo lá fora, não adianta tu ficar gastando tempo, sabe? Vamos pegar numa parte de relacionamentos mesmo. Nossa, só tá chegando homens dessa forma, né? Mulheres, sei lá, controladoras, interesseiras. Opa, isso fala sobre ti. Se recorrentemente está chegando isso, é porque a tua referência de feminino, de mulher, ou a tua referência de masculino e de homem tem uma crença limitante. Diz que mulheres e homens são assim, são todos iguais, mentem, traem, são controladores, interesseiros. Então a gente consegue, mas de onde vem isso, né? Qual a origem? Então essas técnicas permitem com que a gente vá lá na origem, lá na raiz, entender onde tudo isso começou. Muitas vezes vem, como tu mesmo falou, né, dessa parte genética do que os meus ancestrais viveram, mas tudo isso é possível rastrear, identificar e ressignificar. A partir do momento que eu mudo essa informação inconsciente, eu começo a atrair uhum, uma nova qualidade de pessoas a partir da nova informação que é mais expansiva. uhum. Eu acho sensacional a gente ter essa oportunidade em vida de poder, além de visitarmos os médicos, né? A gente vive num tempo em que a medicina está tão evoluída e podermos também visitarmos nosso terapeuta e ir fazendo essas curas invisíveis, né? Do ponto de vista, às vezes são visíveis, né? Mas assim, são pontos invisíveis que também podem ser curados, e que bom que a gente vive nesta época do mundo, né? Que a gente tem acesso, que a gente tem tantas técnicas que podem ser usadas, que a gente pode realmente curar nossas almas. É um tempo muito bom, né? Esse que a gente está vivendo aqui, apesar de tantas coisas que não estão muito alinhadas no planeta, mas do ponto de vista de consciência, de curas, a gente está vivendo um tempo maravilhoso. Inédito, né, nos últimos tempos, esse boom mesmo das técnicas energéticas e da valorização mesmo na astrologia, desse mundo mais menos material, vamos dizer assim, né? Acho que não é à toa, né? Como tu mesmo falou, é quase que uma regra todos nós trazermos uma carga de karmas, uma carga de crenças limitantes, de traumas, para quem acredita, né, de outras existências, ou traumas que a própria ciência tem comprovado muito de ancestrais mesmos que viveram e estão em mim. Né? Então, ter essas ferramentas disponíveis para a gente fazer todo esse processo de purificação e de ressignificação é uma verdadeira bênção, né? Que em outros tempos não existiam. Né? Essa parte mesmo Uhum, genética tem um experimento que é muito interessante para vocês verem a força, né, que essa genética tem. Né? É um experimento assim, foi feito com ratinhos
tá? Não que eu, que eu valide enfim, bata palmas, né, para um experimento com os animais, mas enfim, tá feito lá, vou utilizar como um exemplo que é o seguinte. Eles pegaram um rato macho, tá? Colocaram lá numa gaiolinha, e aí o que que eles faziam? Eles soltavam um aroma de amoras nessa gaiolinha. Em seguida que eles soltavam esse aroma, eles davam um choquezinho nesse rato. Aí eles foram repetindo isso, soltava o aroma, dava um choquezinho. Soltava o aroma, dava um choquezinho. Depois de algumas vezes, o que que eles fizeram? Eles soltavam só o aroma de amora, mas não davam um choquezinho. Só que o Uhum. corpo desse ratinho respondia como se ele tivesse tomado choque, mesmo não tendo havido choque nenhum. E aí o que que eles fizeram no segundo momento? Eles pegaram esse ratinho macho, colocaram numa gaiolinha com uma ratinha fêmea, eles cruzaram ali, em seguida de cruzarem, retiraram esse rato macho dali, essa fêmea, né, gestou, teve os filhotinhos, e aí o que que eles fizeram? Nessa gaiolinha, soltavam o aroma de amoras e os ratinhos filhotes, sem nem terem conhecido os pais, reagiam como se tivesse tido tomado um choque. E perceberam que isso durou durante 4 gerações. Depois esses ratinhos tiveram outros filhos e mesmo sem nem ter tomado choque, nunca ter tomado choque, sem nunca ter conhecido o pai, eles reproduziam exatamente o mesmo padrão. Uhum. É Para a gente ver a fantástico. força. Então, é tipo assim, ó, toda a história de guerra, de fome, de privação, de escassez que a humanidade viveu, é sobre imaginar que ela está dentro de nós. Né? Não à toa, um dilema muito comum que chega para mim, né, é a questão financeira, a questão de escassez, né, a coisa não prosperar. Por quê? Porque a gente traz todos esses registros de forma inconsciente. Mas a parte boa Uhum. é como tu mesmo falou, né? Com essas técnicas hoje a gente consegue rastrear, identificar e mudar. Uhum. É fantástico poder ter acesso a tudo isso, todo esse conhecimento, as técnicas, a terapeutas, nas mais diversas técnicas. É maravilhoso. Posso dar mais um exemplo de questão energética que é bem visível no mapa? Claro. Bom, temos dois símbolos, né, que é um casalzinho no mapa. Um se chama nó do sul, o outro nó do norte. Onde tem nó do sul, nós adoramos aquele ponto no mapa, né? A nossa zona de conforto, é onde a gente está apegado. Aqui eu tenho domínio, aqui eu sei, eu sou a dona do pedaço, aquele ponto onde ele está no mapa, né? A gente tem muita autoconfiança, a gente não precisa fazer treinamento, porque a gente já nasceu com aquilo pronto. Se veio pronto, vem de antepassados, de vidas passadas, pode ter vindo como a história do ratinho, né? Pode ter vindo de uma avó que tinha aquilo muito forte, ou de um pai, ou não sei, mas é uma coisa que vem já como algo que a gente conhece muito bem, a gente não sabe por quê, mas a gente conhece. Então, é o nó do sul. E aí, nó do norte é onde a gente não conhece, onde a gente precisa conhecer, mas a gente tem medo. A gente tem que, tem que abrir mão, né, daquele ponto confortável para se desenvolver. Pode ter dor. Meu nó do norte é quando eu tenho que atuar em determinados. Eu vou até falar, gente, eu tenho nó do norte na casa 11. E durante minha vida toda eu trabalhei com grupos. Só que teve muitos grupos que eu ia chorando, literalmente. Eu pegava o avião domingo à noite, eu me lembro de muitas vezes de ter que fazer treinamentos durante a semana toda, então eu ia domingo à noite para a cidade onde era o meu cliente, né, a empresa cliente, chegava domingo à noite no hotel, tinha que passar a semana toda e voltava para casa no sábado. No domingo, indo para o aeroporto, eu ia com lágrimas descendo, né? Porque eu sabia que eu tinha que ir, era algo que eu precisava fazer, eu precisava me desenvolver, eu precisava ficar imersa, né,
e dias em grupo e era muito dolorido para mim. Não ter o meu espaço, não ter minha privacidade, não poder fazer minha meditação tranquila, porque às vezes até no hotel tinha que compartilhar o quarto com outro consultor, né? Então isso sempre foi muito doído para mim. E é o ponto que eu tenho que desenvolver, né? Sendo um tipo 3 com social reprimido. E a gente até falou disso no dia que você fez meu atendimento, né? É, até quando ou até quanto eu posso negar isso, né? Será que eu me entregar literalmente ao processo, né? Aceitar que é assim, não vai me trazer mais cura, não vai me trazer mais paz, não vai me trazer mais até essa coisa do desapego, né? Energético, de estar só naquilo que é conhecido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem cura para ser feita, né? Então, eu tenho um dilema também. Eu lembro que meu nó do norte e nó do sul, claro, eu não entendo a linguagem mais técnica, né, ali da astrologia, mas eu lembro de tu falar que eu tenho, para mim, a zona de conforto é eu fazer tudo sozinho, ser o independente, aquele que inicia as questões, não ter uma dificuldade com o ritmo do outro, né? Ascendente, E minha no grande. ascendente na casa um, seu nó do sul. E aí, o nó do norte, né, que é o desafio, é essa coisa do grupo e do contexto. E, claro, quando tu me trouxe isso foi novidade para mim. Eu não sabia disso, né? Mas o que eu já trabalhei muito, e aí foi muitas terapias relacionadas a vidas passadas, né? Foram dilemas e dores que eu vivi no grupo, sabe? Muito trauma, muita questão assim, como se experiências em grupo na minha história de outras existências, né? Tivessem sido sempre me remetessem à dor, à rejeição, traição, acessei muitas coisas nesse sentido, sabe? Aí isso me trouxe uma ideia de que talvez essa seja a razão de eu optar por caminhar sozinho do que buscar os grupos, né? Mas, como tu bem disse, né? É um aspecto a ser desenvolvido. É uma zona de desconforto, porque vou imaginar que o Cauê independente isso já super anda bem, é uma zona confortável. Então, hoje, e até motivado pela leitura que tu fez, eu quero colocar mais a minha energia nisso. E eu diria que me parece, pelo que eu já olhei, eu vou botar mais energia ainda, porque eu tenho que resolver muitas dores do que eu vivi em grupo. E aí, se eu olhar para minha história nessa vida também, foram desafios para mim em grupos também. Então, eu sinto que o que potencializaria, né, ganhar força nesse nó do norte é soltar toda a carga de traumas, de memórias emocionais, né, de tudo que eu vivi em grupos. Né? E acho que combinar isso com um desejo consciente de buscar estar em grupos, mesmo sabendo que ali isso vai envolver desafios, né? Sempre com as técnicas de cura energética do lado, eu costumo fazer isso, porque vou imaginar, se eu me expor a esses grupos, todas as questões que eu tenho não resolvidas, elas vão vir à tona. A Uhum. realidade funciona assim, né? Tudo aquilo que precisa ser visto e ser colocado à luz, o exterior vai me trazer. Então, se eu for lá me expor a um grupo, vai vir para a superfície essas questões e eu diria, entra com técnicas para resolver que esse processo de desenvolvimento vai acontecer de forma mais sutil. Uhum. É. Não adianta ficar apegado ao conhecido. Você tem que se lançar no desconhecido, não tem jeito. E é interessante que, no teu caso, né, que você tem o nó do sul na casa um, sempre foi muito autônomo, né? Sempre é, decidiu onde, como, quando ir, né? E na casa oposta, que é a casa 7, que fala da união realmente a dois, fala dos sócios, dos parceiros, aqueles parceiros que são parceiros de jornada, né, de alianças, de compromissos. E hoje um dos temas principais que você trabalha, pelo menos eu vi no teu Instagram, né, é ajudando pessoas em relacionamentos, né? Sim, Então, você também uma forma de você se entregar ao processo, né, e ajudar pessoas.
É muito interessante, porque como eu não gostava, mas eu ia fazer os grupos. Eu E tu estava já lá tinha, mas tu tinha durante. consciência através da astrologia que isso era um desafio para ti? Tu estava te expondo intencionalmente ou na época tu não tinha essa consciência? Não, quando eu fiz meu primeiro mapa natal, os astrólogos que me atenderam, eu não trabalhava com astrologia karmática. Eu sabia que era difícil, mas eu não sabia da astrologia karmática. Eu fui entrar em contato com a astrologia karmática, eu acho que eu tinha uns 25 anos, mas eu já era professora desde os 19 anos. 19 para 20 anos eu já estava dando cursos em grupo, né? Então eu fui entender por que que era sofrido, mas a vida me pôs lá. Eu tinha que ir, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo que eu, aos 21 anos, imagina, para uma pessoa que tem um nó do norte na 11. Aos 21 anos, como a minha primeira graduação é em tecnologia, e eu fui trabalhar no Senac, né, que é uma escola, todo mundo conhece Senac no Brasil, e eu era professora do Senac, e eu trabalhava no CPD, que era o Central de Processamento de Dados. E eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Foi uma das áreas que eu vim, né, com muita facilidade e tinha que ir no auditório do, do Senac falar para todos os colaboradores que iam ter mudanças, né? Naquela época a gente não chamava de tecnologia, a gente chamava de informática, ia ter mudanças de informática que ia afetar a vida de todo mundo, que iam inserir computadores nos departamentos, etc. E me escolheram 21 anos de idade para falar para 500 pessoas no auditório. Né? Nossa, Imagina para uma menina de 21 anos de idade que morre de medo de grupos, que desafio. tive que ir lá. Então, assim, a vida foi me forçando a trabalhar com grupos, a vida toda, né? Então, é muito interessante porque é assim, então que seja assim, a gente tem que soltar. E você me lembrou disso na nossa consulta, né? Que não adianta você querer fugir, você tem que, de novo, voltar para o caminho, que é fazer grupos também, né? E é incrível, tanta gente que pede, eu quero curso de astrologia, quero curso desse tema, de astrologia karmática, e eu sempre querendo fazer só no individual, né? Mas você me lembrou muito bem que eu tenho que voltar com os grupos. Sim, lembro que veio forte isso. Gente, tem pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Cauê sobre as práticas, Eu vi, se quiser eu fazer vi a Cris perguntas ali, também. eu vi uma pergunta da Cris mas sobre o Eneagrama. Ela colocou: é possível mudar o tipo do Eneagrama no decorrer da vida? Ó, de acordo com os meus estudos, não, né? Aquele tipo que vem dominante, a gente vai levar ele pela uma vida inteira. O que sim pode acontecer, né? Porque o Eneagrama não está longe de ser algo estático, né? Tu é isso, fixo. Pelo contrário, desses 9 diferentes tipos de personalidade, por mais que tu tenha uma que tenda a dominar quase que todos os teus comportamentos, tu também tem todas as outras. É como se fosse, tu tem todas as 9, mas em doses diferentes e ao decorrer da vida, dependendo daquilo que está se apresentando, tu vai acessando mais uma energia, mais outra. Então, em alguns momentos, em alguns lugares, tu pode estar numa energia que não seja esse teu tipo de dominância, mas ele se mantém. E normalmente é em cima dele que tu vai ter que colocar mais a tua energia para trabalhar e se desenvolver da forma Uhum. melhor e mais elevada. Acho muito bacana essa percepção. A gente vai lapidando, né? Na astrologia, muita gente me pergunta: eu vou ter que viver a vida inteira com esse mapa natal? A mesma, a mesma coisa, sim, só que você vai lapidar esse mapa ao longo da vida. Então, coisas que eram desafiadoras lá aos 21 anos já não vão ser mais aos 50 anos. Então, é,
E eu acho que a máxima, no caso da astrologia, é você transformar desafios em força, né? Quando a gente consegue transformar quadraturas em força, isso é fantástico. A gente ganha muito. Poder é uma palavra ruim, né? Porque dá a impressão de que a gente quer poder, né? O poder. Não, dá poder no sentido de você conduzir a tua vida, poder de escolhas, poder de livre-arbítrio. Porque enquanto a gente não domina, primeiro, a gente não conhece, e a gente fica à mercê das situações, das experiências, e aí a gente cai de novo, a gente coloca a culpa onde? No destino, né? E quando a gente conhece e que a gente assume a responsabilidade, a gente tira a culpa do destino e traz para a gente e a gente começa a fazer o trabalho. E aí milagres acontecem. Você transforma quadraturas em potência. É fantástico. É partir do princípio, né? Porque por vezes, né, esse ego que quer se defender, que nem tu falou, né, que culpa o destino, né, como se ele acreditasse que a vida funciona contra nós. Mas é o contrário, a vida funciona para nós. E ela vai nos trazendo, né, gradativamente tudo aquilo que a gente precisa para ir para o próximo nível. Claro que nem tu bem falou, né, o mapa é cheio de aspectos, né, positivos e expansivos, mas também aspectos limitantes e desafiadores. Então, a realidade física, ela é dual. Ela sempre vai ser Uhum. permeada por esse lado positivo e negativo, bom, mal, confortável, desconfortável, prazer, dor. Tudo isso vai chegar sempre para nós e a gente o tempo todo vai ter que estar lidando com isso. Então, quando a gente muda, né, o nosso olhar para aquilo que está chegando, para olhar para isso como uma oportunidade para o meu crescimento, uma oportunidade para eu me conhecer mais, né, utilizar isso como um degrau, aí eu estou utilizando, né, a potência de tudo que existe para crescer. Porque normalmente, Uhum. quando a gente está, né, preso nessas armadilhas do ego, a gente quer só receber o lado bom, o positivo da vida e quer negar o negativo, quer eliminar, quer tirar fora. E aí, como se a gente estivesse eliminando, né, metade do universo. Metade do universo não me interessa, só quero essa outra metade aqui. Só que aí, nesse movimento, nós mesmos nos fragmentamos, porque conforme a gente nega um aspecto do universo, a gente está negando metade nossa também, né, um aspecto nosso, né? Então, o sábio mesmo é aquele que está aberto e receptivo para tudo, né? E aí, inclusive, quem se move a partir desse olhar, né? Isso que chega de ordem desafiadora e negativa tende a ter um período na nossa vida muito mais breve, sabe? Eu já pego aquilo ali, tento observar como eu posso me entender mais a partir daquela experiência, né? O que eu aprendo e já vou passando para o próximo nível. E naturalmente, né? Esses desafios vão tendo menos força, sabe? Porque eu vou me tornando grande, né? Maduro, Uhum. forte diante deles, ao invés de pequeno Uhum. que, nossa, olha, isso aqui tá como a vida é injusta, que é o lugar da vítima, né? Que é o pior lugar que a gente pode estar. É. Uhum. É muito bom. Será que tem mais alguma coisa que o pessoal queira saber? Alguma curiosidade? A Cris colocou aqui, lascou. A Cris queria mudar de tipo, pelo jeito. Que eu lembro, Cris, que é uma 7. Eu não lembro agora. Ela quer mudar de tipo. E a Vânia colocou, até porque o que buscamos é a nossa evolução, a autonomia. Sim, ela deve ter colocado justamente em seguida do que a gente falou, né? Tu é uma 8, Cris. Que interessante. Tu tem traços de 8. Deve ser a casa do 7. Pode ser, não sei por que eu achava que era um 7. Sim, né? Se a nossa finalidade aqui é evoluir, né? É sobre usar tudo a esse favor. Não tem meio como fugir, que nem a Vânia falou. O mapa, eu enxergo muito o mapa astrológico como o plano da minha alma aqui, né? Os temas que a minha alma escolheu explorar nesse momento do tempo. Então, não tem como pegar Uhum. esses planos e jogar fora, não tem como desistir, não tem como fugir. É só desperdício de tempo, é lutar contra o que é, né? Uhum. É, é muito bom. Essas perguntas, né, sobre mudança sempre me trazem, né? Ai, eu não gosto do meu Saturno, né? Tem como melhorar o Saturno?
Saturno é o único planeta, né, que a gente fala que está dentro da astrologia karmática. Onde a gente tem, realmente tem trabalho para fazer. É onde a gente não vai poder brincar, sabe? A gente não vai poder é, ser leve. Pode até ser leve, mas a responsabilidade tem que estar ali sempre, né? E eu me lembro quando eu comecei a estudar astrologia, né, que eu vi onde que estava meu Saturno, que está lá no meio do céu, né, em Peixes lá, aquela turminha toda, Quiron, Vênus, Mercúrio, tudo junto lá, né, e o Saturno no meio deles. Eu falei, não é possível, uma encarnação inteira com esse Saturno. Não, né? Não tô acreditando, né? E uma das perguntas que eu fiz na época para minha professora, não vai dar para tirar esse Saturno daí? E a resposta é claro que era não, né? E hoje eu olho para o meu Saturno e eu falo, gente, é uma virtude tão grande ter esse Saturno em peixes, poder trabalhar com pessoas, desenvolvendo pessoas. É uma virtude linda, é maravilhoso, né? E então a gente pode, sim, por uma mudança de paradigma, mudança de perspectiva, né, olhar com pelo ponto da mudança, né? Dessa coisa de tudo tem os dois lados. É claro, o Saturno no meio do céu não é a melhor posição, apesar de que é um ponto mais onde ele se sente mais em casa. Então, tudo tem os dois lados, vai depender do que você vai querer olhar, do que você vai querer focar, né? Então, vale para o Enneagrama também. Ah, eu sou tipo 8, não dá para mudar. Eu sou tipo 2, não dá para mudar. Não, dá para desenvolver, dá para melhorar, dá para ir para o outro lado da moeda. Sem dúvida. Porque é isso, não tem como fugir, entende? É bem uma ideia do ego, né? Que busca conforto, conforto, prazer, 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 conforto, conforto. Se torna até uma mania, né? Um processo maniático aí que não dá boa. A gente acha que se a gente buscar só isso, a gente vai ser feliz, mas essa é a grande ilusão. Não. A gente vai alcançar essa plenitude, essa felicidade quando a gente integrar tudo. É, é. Que a gente fica inteiro, forte, potente, crescendo, aprendendo. É isso que nos realiza, né? Ver que a gente mudou, que a gente abandonou um velho hábito, né? Aquilo que me incomodava já não incomoda mais, aquilo que era um desafio já não é tanto. Isso aí que nos traz uma satisfação interior real. É. Olha, maravilhoso. Adoraria ficar aqui conversando várias horas, né? A gente já está com 1 hora de live, já quase chegando a 1 hora. Super legal, super feliz que você aceitou o convite. Gente, todas as lives aqui do canal, do canal Astrologia, Vânia Faria Astrologia, elas vão para o YouTube. A gente tem um podcast, esse podcast chama Astrologia e Sabedorias Sagradas. Nós temos lives lindas, né? Para quem gosta de Enneagrama, deve ter pelo menos 10 lives de Enneagrama. Para quem gosta de astrologia, em todas as lives fala também de astrologia, porque eu sempre trago o tema astrologia. É, fica aqui o convite para vocês seguirem lá o canal no YouTube. O nome é Astrologia e Sabedorias Sagradas. E a live amanhã já vai estar lá, Cauê. Eu te mando o link. E super, super obrigada. Feliz demais Foi que você uma honra. esteve aqui com Uma a gente. honra. Sim, muito bom, papozinho leve, gostosinho. Eu estava até meio agitado antes, agora estou mais em paz, né? Como é bom a troca mesmo, né? Muito bom. Gratidão Muito bom. infinita pelo convite. Igualmente. E gratidão a todos que estiveram aqui com a gente e para os que vão assistir a live depois, ou no Instagram ou no YouTube. Muito obrigada a todos. Cauê, Tchau, tchau. tchau. Um Beijo, beijo, fiquem muito bem. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.